exemplos das reduções ao primeiro quadrante, exemplos de tipos de exercícios que vos podem colocar. Não são apenas estes, mas estes são talvez os mais comuns. Separei aqui então nos dois tipos. É determinar o valor exato da expressão, e dei aqui o exemplo de uma expressão, e o outro é simplificar a expressão. Claro que os exercícios podem estar aqui um pouco pedidos de forma diferente, pode não ser exatamente simplificar a expressão, mas para resolver o exercício vocês têm que simplificar uma expressão. Pode não pedir para determinar o valor da expressão, mas vocês têm que, para desenvolver o exercício, começar por determinar o valor de uma certa expressão. Portanto, isto é a base. Se vocês souberem resolver estes dois exercícios, estão aqui preparados para muitos dos exercícios que vos vão ser pedidos. Muito bem. E claro que estes exercícios têm mais do que uma forma de serem resolvidos. Vocês, uns têm mais tendência a gostar de uma forma, outros de outra. Portanto, vai aqui haver formas que não são únicas de chegar às respostas. No entanto, aquilo que eu vos costumo dizer é, vocês, por norma, reagem melhor, em geral, obviamente, a ângulos que não têm aqui sinais de menos. Isto porque conseguem trabalhar melhor com números positivos. E como a maior parte de vocês entende melhor dessa forma, e volto a repetir que há muitas formas diferentes de resolver exercícios, eu vou, se calhar, desenvolver dessa forma. Ou seja, começar por libertar-me dos ângulos negativos, em sentido negativo. Ora, muito bem. Relembrando então que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, e que, neste caso, o seno é negativo, não vou escrever, mas posso até deixar aqui para vocês não se esquecerem que o seno menos alfa é igual a menos seno de alfa. No entanto, também é preciso aqui a tangente, e a tangente de menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Ora bem, utilizando isto, vocês, por força de expressão, dizem que o menos no cosseno desaparece e na tangente e no seno salta para fora. Não me oponho a que vocês digam isso, desde que vocês entendam porque é que isso acontece, já vos disse. O que me interessa a mim é que vocês entendam aquilo que estão a dizer, mesmo que possam cometer aqui alguns abusos de linguagem. Portanto, isto é igual ao cosseno de 7π sobre 6 mais seno de 5π sobre 3. Não vou fazer aqui nada ainda no seno, já faço no passo seguinte, igual a menos tangente de π sobre 3. Ora, muito bem, relembrem que o objetivo é efetivamente escrever isto como um ângulo do primeiro quadrante, uma soma, uma subtração, π menos alfa, π mais alfa, 3π sobre 2 menos alfa. Portanto, o objetivo é sempre chegar aqui ao nosso alfa, em que o alfa é um ângulo do primeiro quadrante. Portanto, o nosso objetivo é chegar ao π sobre 6, ou ao π sobre 3, ou ao π sobre 4, ou então π sobre 2, π. Portanto, estes são os ângulos que nós conhecemos e sabemos determinar exatamente os valores das razões trigonométricas. Ora, muito bem. Neste caso aqui, nós temos aqui camuflado um π sobre 6, portanto, de que forma é que eu consigo escrever isto à custa do π sobre 6? Será, então, 6π sobre 6, que é o mesmo que escrever π, mais π sobre 6. Concordam? Exato. Porquê? Porque 6 mais 1 que está aqui fica, então, 7π sobre 6. Que ângulo é que está aqui, então, camuflado no seno? É o π sobre 3. Ora, muito bem. Isto fica, então, mais seno. E aqui vocês poderiam ficar com dúvidas. Que dúvidas? Então, mas eu posso escrever isto como 4π sobre 3 mais π sobre 3. É verdade. Isto é verdade. Mas reparem, eu aqui tenho o ângulo do primeiro quadrante e isto não é π mais alfa, 2π menos alfa, 2π mais alfa. Portanto, o nosso objetivo é sempre que aqui resulte um número inteiro. Ou seja, o objetivo é que aqui esteja um múltiplo de π. E 4 a dividir por 3 não dá o número inteiro. Então, o que é que poderia ser? Poderia ser, por exemplo, 6π sobre 3 menos π sobre 3. Aqui já fico com 2π menos π sobre 3. Portanto, o nosso objetivo é sempre que aqui fique um número inteiro. Para isso, o numerador tem que ser múltiplo do denominador. Ora, muito bem, então vamos escrever
seno de 6π sobre 3 menos π sobre 3, correto? Para dar então o 5π sobre 3. Ora, muito bem. Aqui em baixo, nós já sabemos exatamente qual é que é o valor, não é? Vou manter, a seguir já o coloco no final, quando tiver tudo. Podemos então avançar. Ficamos com cosseno de π mais π sobre 6, mais seno de 2π menos π sobre 3, sobre menos tangente π sobre 3. Ora, muito bem. Π mais π sobre 6. Se ainda tiverem dúvidas com conseguirem mentalmente chegar às simplificações, desenhem o círculo trigonométrico. Já vos disse que podemos dizer círculo por abuso de linguagem. Temos aqui o π sobre 6. E já sabem, podem representar um alfa qualquer. Portanto, não interessa se isto representa exatamente então o nosso 30 ou não. E aqui temos o π mais π sobre 6, correto? Ora, muito bem, nós queremos determinar o cosseno. O cosseno vê-se no eixo do x, certo? Portanto, nós queremos o valor aqui do cosseno. Mas qual é que é a comparação com o cosseno aqui do π sobre 6? É igual, só que negativo, correto? Portanto, isto é igual a menos o cosseno de π sobre 6. E aqui, neste caso, eu tenho 2π. Ora, 2π vocês já sabem que representa uma volta completa. Portanto, na prática, isto é equivalente a estar lá 0 radianos, certo? Portanto, 2π é uma volta completa. Regressamos 0 graus. Ora bem, então isto é o mesmo que seno de menos π sobre 3. Mas reparem, o seno menos alfa é menos seno de alfa. Então, vou escrever menos seno de π sobre 3. Pode ser? Sobre menos tangente π sobre 3. Concordam? Então, reparem, nós já temos aqui todos os valores que conhecemos. Nós conhecemos as razões trigonométricas destes ângulos todos. Lembrem-se que a tabela é válida também com radianos. Façam a conversão. Vocês já sabem que π sobre 6 são 30 graus, π sobre 3 são 60 graus e π sobre 4 são 45 graus. E atenção que não confundam, vocês às vezes confundem e dizem que π sobre 3 é 30 e π sobre 6 é 60. Não, o π vale de 180 graus, certo? Há essa correspondência, portanto 180 a dividir por 6 é 30, 180 a dividir por 3 é 60, correto? Não façam essa confusão. Então nós temos aqui o quê? Temos menos o cosseno de π sobre 6 é, vocês de início ainda fazem esta relação, não há problema, mas comecem então a desapegar-se aqui um pouco da ideia do grau. E atenção, não quero que façam conversões inicialmente aqui para graus e só no fim é que trabalham a conversão para radianos, não. Façam estas relações todas com os radianos. Portanto, π sobre 6, cosseno de π sobre 6, cosseno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 60, π sobre 3, certo? O seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2, desculpa. Sobre menos a tangente de π sobre 3. Tangente de 60, vocês já sabem que é raiz de 3, certo? Ou seja, vou escrever isto aqui um pouco mais para a esquerda. Isto vai dar o quê? Vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 2 sobre menos raiz de 3. Muito bem. Este menos 2 e este 2 podemos simplificar. Dá menos raiz de 3 sobre menos raiz de 3. Ou seja, 1. Já está. Já está então terminado o valor desta expressão tão simpática. Muito bem, no seguinte exercício, no seguinte exemplo, nós temos aqui simplifica a expressão. Aqui nós já não estamos à procura de um valor exato. Pode dar um valor, um certo número, inteiro, real, portanto, pode dar, mas o objetivo não é esse, é que simplifiquem a expressão. Ou seja, se obtiverem uma razão trigonométrica, está tudo bem na mesma. Então vamos lá. Cosseno de π sobre 2 menos alfa. Se ainda têm dificuldades, façam a circunferência. Não têm que memorizar nada.
Portanto, como estamos aqui ainda no início, eu vou aqui refazer uma circunferência, ou tentar. E o 2 está então representado aqui, como vocês sabem, onde estará o π sobre 2 menos alfa. Se alfa é este ângulo aqui do primeiro quadrante, já vos disse para desenharem sempre ângulos com uma pequena amplitude, o π sobre 2 menos alfa será este ângulo, correto? Portanto, até aqui nós temos π sobre 2 menos alfa. Ora, muito bem, o seno deste ângulo é visto nesta altura aqui, correto? A ordenada deste ponto, que vai coincidir com o cosseno deste ângulo, correto? Portanto, isto é igual a cosseno de alfa. Muito bem. Onde é que está então aqui representado o cosseno de alfa menos 3π? Ora, muito bem. O menos 3π anda em sentido negativo. Portanto, aqui teremos menos π, menos 2π, menos 3π. Correto? Portanto, escrever alfa menos 3π é o mesmo que escrever π mais alfa. Então, e o cosseno deste ângulo? O cosseno deste ângulo é exatamente o simétrico deste. Correto? Portanto, menos cosseno de alfa. E agora, alfa menos π sobre 2. Alfa menos π sobre 2 estará aqui, correto? Alfa menos π sobre 2, ou seja, π sobre 2 em sentido negativo. Muito bem, então o seno deste ângulo é visto na ordenada deste ponto, da ordenada deste ponto, correto? Que corresponde a nível de valor absoluto ao cosseno de alfa, mas com o sinal de menos. Portanto, menos 2 cosseno de alfa. E agora, mais 3. Agora, seno de π mais alfa. O seno de π mais alfa é menos o seno de alfa, correto? Portanto, menos 3 seno de alfa. Ora, muito bem. E agora ficamos com vezes, e aqui ficamos com seno de π sobre 2 menos alfa sobre cosseno de alfa. Desculpem, π sobre 2 menos alfa. Ou seja, aqui já temos esta simplificação. Temos apenas menos 2 cosseno de alfa, menos 3 seno de alfa, e agora o seno de π sobre 2 menos alfa, nós já vimos que é igual a cosseno de alfa, sobre, e o cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa, correto? Ou seja, ficamos com esta simplificação, ficamos com menos 2 cosseno de alfa, menos 3 cosseno de alfa, o que significa que dá menos 5 cosseno de alfa. E está então simplificada a nossa expressão. Meninos, têm alguma dúvida? Agora é só treinarem e se tiverem alguma dúvida, digam. Bom trabalho!